A palavra do Senhor diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Podeis tomar os vossos lugares. Irmãos, nós hoje vamos estar continuando falando sobre os atributos de Deus. Nós vamos estar falando sobre, hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. Nós já estudamos falando a respeito dos decretos de Deus. Nós falamos sobre Deus. E dessa feita nós vamos estar estudando sobre a onisciência de Deus. Aí você pergunta para mim, diz assim: pastor, mas o que é onisciência? A palavra onisciência, ela significa que Deus, Ele conhece todas as coisas, ou Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele tem o conhecimento do passado, do presente, e Ele tem o conhecimento do futuro. Todas as coisas são reais diante de Deus, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Todas as coisas, todos os eventos, tudo que acontece entre a criatura, está perfeitamente visível aos olhos de Deus. Então, os irmãos, observem que a Bíblia diz lá no livro da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então veja, o conhecimento de Deus, ele não está limitado em algumas coisas. Eu estava estudando a respeito da onisciência de Deus, e eu parei um pouquinho, fiquei analisando, pensando, o quão perfeito, o quão glorioso, o quão grandioso é o conhecimento de Deus. Deus, irmãos, Ele sabe as coisas grandes, os eventos maiores que nós podemos imaginar, como Deus também conhece até mesmo a direção de uma formiga. Então nada está fora do conhecimento de Deus. Então Deus, Ele tem o conhecimento das coisas grandes e importantes, como também Deus, Ele tem conhecimento até mesmo de um futuro, de um germe, de uma formiga. Nada acontece sem que Deus não saiba, sem que Deus não tenha o conhecimento. Então Deus, irmãos, Ele está acima da capacidade humana para nós conhecermos Deus perfeitamente. É por isso que Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja,
o conhecimento que nós poderemos ter de Deus, por mais que nós vamos conhecendo, nós não vamos chegar na totalidade, porque o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, do que todos, e Ele está aqui esta noite. A Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: conhecidas por Deus são todas as suas obras, desde a eternidade. Então Deus, Ele tem um conhecimento, porque para nós compreendermos Deus, como eu já disse no primeiro estudo, que Deus, Ele tem todo o controle de todas as coisas desde a eternidade. Então quando Deus, antes dele criar o mundo, antes de Deus formar a terra, antes de Deus chamar a existência as coisas que hoje existem, Deus, quando Deus formou o homem, quando Deus formou a terra, quando Deus criou todas as coisas, lá na eternidade, antes de Deus formar todas as coisas, Deus já tinha o conhecimento. Os irmãos, observem bem aqui. Então, antes de formar as coisas, Deus já tinha conhecimento. Aos irmãos dizem assim: pastor, mas então Deus, antes de nós ser criado, antes de criar as coisas, Deus já tinha o conhecimento, já sabia que eu estaria aqui hoje, Ele já sabia do que vai acontecer comigo amanhã, Ele já sabia o que vai acontecer comigo daqui 10 anos, 20 anos, Ele já sabia, irmãos, pode ter certeza que Deus já sabia todas as coisas, o menor ao maior acontecimento que existe no universo, Deus conhece. Irmão, Deus, Ele conhece o pensamento de um inseto. Deus conhece a direção de uma folha. Antes dela cair, Deus já sabe aonde ela vai cair. E não somente uma folha só, todas as folhas que caem das árvores no universo, Deus tem o conhecimento de todas elas no mesmo instante, instantaneamente. Deus conhece o pensamento meu, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o pensamento de todas as pessoas do universo instantaneamente. Irmão, imagine, esse Deus que nós servimos, Ele é muito poderoso. É por isso que nós devemos fazer como Paulo disse: glórias, pois, a Ele nas igrejas, porque esse Deus, Ele é tremendo. Levante a mão assim para o céu e reconheça a glória desse Deus que você serve. Aleluia, aleluia. Então nada está oculto aos olhos de Deus. Sabe, irmão, aquele pensamento impuro que você teve hoje, sabe? Aquele pensamentinho de murmuração, aqueles pecados que você cometeu lá dentro da sua consciência, que ninguém viu, nem a sua esposa viu, nem o seu esposo viu, ninguém viu, mas Deus já viu, e já foi computado na memória celestial. Sabe, aquelas palavras torpes que você diz, sabe aquelas murmurações que você falou hoje, até falou, ninguém viu, você sozinho nas estradas por aí, está computada na memória de Deus. Sabe o que eu estou falando aqui? Está sendo registrado na câmera. Tudo que nós falamos não passa desapercebidos aos olhos de Deus.
Porque há pessoas que estão como Acã, que estava lá sozinho. Ele diz assim: olha, ninguém está vendo eu pegar aqui essa cunha de ouro, essa capa babilônica, e eu vou me esconder aqui, porque quando o povo sair desta guerra, eu vou estar com dinheiro, vou estar com ouro, vou estar com uma capa, vou estar com valores subestimado para mim passar anos sem precisar trabalhar. Quando ele pensou que ninguém viu, os olhos do Todo-Poderoso estavam contemplando o momento que ele estava cometendo aquele ato. Sabe, Davi ocultou o seu pecado achando que ninguém viu, mas a Bíblia diz que os olhos do Todo-Poderoso estavam vendo. Querido irmão, querida irmã, o Deus que nós servimos, Ele conhece você por dentro e por fora, meu irmão. É por isso que Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque os meus pecados são horríveis. O Senhor conhece o meu pensamento de longe. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece-me tudo, por dentro e por fora. Então não tem como eu esconder da sua presença, porque Deus conhece. Quantos estão crendo nessa verdade nesta noite? Diga glória a Deus. Então é como eu disse aos irmãos, a onisciência de Deus é porque Ele sabe todas as coisas. Então vamos analisar comigo esta noite algumas coisas que Deus pode, e que Deus não somente pode, vamos afirmar, Ele sabe. Primeiro, Ele sabe as coisas que já aconteceu, Ele sabe as coisas do passado. Porque às vezes, irmãos, o nosso passado, nós falamos assim, mas o meu passado foi um passado negro, foi um passado ruim. E muitas vezes nós nos envergonhamos dos nossos passados. E às vezes nós tentamos esconder o nosso passado entre quatro chaves. Não mexa com o meu passado. O meu passado, ele é secreto. O que aconteceu comigo é secreto. Ninguém sabe. Às vezes você tem segredos que só você sabe. Às vezes você tem segredinhos que você acha que ninguém sabe. E você hoje está aqui ouvindo a palavra de Deus dizendo: aquele que está sentado no trono sabe o seu passado. Aí você me diz assim: pastor, então se Deus sabe o meu passado, o que eu devo fazer? Se foi um passado que você, meu irmão, minha irmã, viveu e que não foi resolvido, porque há pessoas que pensam assim: olha, o que eu cometi no passado é passado, acabou. Às vezes, irmãos, tem coisas que no passado, há pecados velhos, porque tem pecados, porque pecados não é perdoado pelo tempo. Tem gente que pensa assim: olha, os meus pecados cometidos no passado, passou já alguns tempos, já faz 1 ano, já faz 2 anos, e ninguém se lembra mais daquilo que eu cometi, querido. Se você não se arrependeu daquilo, se você não se consertou daquilo, esse pecado ainda está da mesma forma, ele já está com cabelos brancos. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que o seu passado precisa ser resolvido com Deus. Porque o tempo não apaga, não perdoa pecados.
perdoa os pecados. Eu estou dando um tempo para o meu pecado e não confessou e não deixou. Está um pecado com cabelos brancos precisando ser resolvido. É por isso que a sua vida não dá certo, é por isso que muitas vezes tem pessoas que lutam, ele tenta, ele vem para a igreja, fica um tempo, cai de novo, ele fica um tempo no mundo, depois ele tenta vir para a igreja novamente, e quando ele chega na igreja, ele fica um tempo, não sente a presença de Deus, não sente alegria, não sente nada na igreja, e ele fica assim, meio frustrado, parece que eu não sinto mais nada na igreja, eu vou voltar para o mundo, ele volta para o mundo. Sabe por que é isso, irmão? É porque existem pecados que não foram resolvidos. Temos que ter cuidado com os nossos passados. O nosso Deus, Ele tem um passado como se fosse um presente. Porque se nós falar que Deus envelhece, e que tem coisas que Deus, Ele não vai estar apto para ver aquilo, é porque nós não temos conhecimento de Deus, porque Deus, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele sempre é, não existe passado, e nem presente, nem futuro. Deus é um Deus de agora, Ele sabe todas as coisas. Por isso, irmão, nesta noite, Deus está dizendo, a palavra dEle é clara, Ele conhece o seu passado. Resolva isto o mais rápido possível, para que enquanto você viva na terra, você alcance as misericórdias do Senhor. Quantos entendem o que Deus está falando aqui esta noite? Segundo, Deus, Ele conhece, na sua onisciência, Ele conhece o agora, Ele conhece o ser humano no agora. Como eu disse aos irmãos, instantaneamente, todas as pessoas estão sendo agora averiguado tudo. Deus sabe tudo, Deus conhece o pensamento, Deus conhece quem está aqui esta noite adorando, quem está aqui esta noite murmurando, quem está aqui nesta noite questionando a palavra, está aqui esta noite não duvidando da mesma que está sendo aplicada. Há pessoas que estão aqui esta noite e até pensando assim: olha, eu não aceito essa palavra. Eu quero dizer, querido, que Deus conhece o seu presente, e o que Deus quer do seu presente, Ele quer é a sua adoração a Ele nessa noite. Ele conhece você hoje. E eu pergunto: como foi o seu dia hoje? Como foi o seu dia hoje? Qual é a avaliação? Que nota Deus daria para você hoje? De 1 a 10. Nota 10? Nota 0? Eu não sei não, se não há nota zeros. Eu estava vendo o original da palavra arrepender. Significa concordar com o que Deus acha do meu pecado. Esse arrepender é quando nós concordamos. Nós olhamos para o nosso pecado e nós concordamos do que Deus está achando dele. Qual é a avaliação que Deus está fazendo a seu respeito? Que avaliação? Às vezes nós não perguntamos isso, né? Às vezes nós só queremos reteté, pula, grita, e o pecadinho com o cabelinho branco. Que avaliação Deus tem de você?
Porque Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe dos meus defeitos, das minhas limitações, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que eu ia falar, Ele sabe o que eu vou falar daqui 10 minutos. Ele sabe se nós vamos estar aqui há 10 minutos. Ele sabe. Então é por isso, irmão, que nós temos que olhar para o Criador e analisar a nossa vida e saber que Deus me conhece. É por isso que Tiago diz: uivai-vos, lamentai-vos e chorai as nossas misérias. Paulo diz assim: miserável é o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Reconhecendo a podridão que nós carregamos em nossos corpos. E às vezes nós queremos, irmãos, ser melhor do que o outro. Às vezes nós ficamos medindo a vida do irmão, esquecendo que a nossa vida Deus já está medindo. Porque geralmente quem gosta de cuidar da vida dos outros é porque ele vive pior do que aquele. Que avaliação Deus dá para você esta noite? Você concorda com o que Deus está concordando sobre você? Porque a única pessoa que me conhece é eu mesmo. Quem conhece você é você mesmo. Aqueles momentinhos que você passou sozinho, Deus te conhece. Lá onde você foi, Deus viu. Aonde você pensou, Deus viu. Então esta noite reconheça que Deus está te contemplando esta noite. Aleluia. Não é fazer igual um pastor. Ele tinha uma vontade tremenda de tomar caipirinha, que quando ele ia nos finais de ano, ele via os parentes dele fazendo caipirinha, uma caipirinha, e ele sentia o cheiro. E ele falou assim: mas eu não posso tomar caipirinha porque o povo aqui tudo me conhece. E eu sou pastor, mas um dia eu mato a minha vontade. Mato. Quando não tiver ninguém vendo, eu vou beber minha caipirinha. Aí ele foi viajar sozinho. E quando ele chegou lá no aeroporto, quando ele desceu, ele viu lá uma banquinha: caipirinha, é hoje que eu mato a minha vontade de beber caipirinha, porque ninguém está me vendo. Aí ele sentou, falou: moço, capricha numa caipirinha para mim. Ele caprichou, colocou tudo que tinha e ele bateu uma. E lambeu os beijos e falou: é deliciosa. Faz mais outra aí para mim. Aí fez mais uma caprichada. Ele falou: ninguém está vendo mesmo, no aeroporto aqui distante, ninguém me vê. Aí quando ele já estava meio de foguinho, mas não fogo do Espírito Santo não, fogo mesmo de cachaça mesmo, né? Aí ele falou para o garçom, pro dono daquela lanchonetezinha, e falou: quanto foi as 2 caipirinhas? Aí ele pegou e bateu nas costas e falou assim: pastor, aqui não paga não, viu? Ele disse: como que você sabe que eu sou pastor? Ô pastor, eu tenho parente lá na cidade sua. Todo final do ano eu vou lá visitar os meus parentes. Meus parentes são crentes da sua igreja. E eles me levam todas as vezes que eu vou lá na sua igreja. Pastor, você prega bem, mas só gosta de uma biritinha, né, pastor? Como é que é as suas viagens?
Como que é você sozinho? Lá no quarto fechado com a internetzinha aberta. Deus não vê? Deus vê. Quais os sites que você abre? Deus vê. Amém? Então Deus, Ele conhece o nosso presente, o nosso agora, como também Ele conhece o meu passado, e como também Ele conhece o meu futuro. Pastor, então Deus conhece o meu futuro? Conhece, porque se Deus não conheceu o futuro de ninguém, então Ele não pode ser Deus. Porque se Deus é eterno, então o eterno, Ele tem que ter o controle do passado, presente e futuro, como se fosse o presente. Então Deus, Ele sabe a hora que você vai morrer. Ai, pastor, quando? Daqui 20 anos. Muitos são os propósitos do seu coração, mas o conselho do Senhor que vai prevalecer é a vontade dEle. Ele sabe a hora que você vai morrer, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque se você soubesse a hora que você ia morrer, você ia deixar para reconciliar com Deus quando você estiver chegando a hora. Será que você amanhã está vivo? É tão obscuro o nosso futuro, né? É tão obscuro o nosso futuro. Só para aquele que nós servimos está vivinho na presença dEle. Ele sabe o meu futuro, irmãos. Pastor, então se Deus sabe o meu futuro, então por que Ele não revela? Porque há pessoas, irmãos, que vivem, porque existem os gurus, que ficam prevendo o futuro, e eu fico pensando, tem tantos gurus aí que ficam prevendo o futuro, dizendo que, né, até aquele povo, né, que previa quem ia ser campeão da Copa do Mundo, né? E tem aqueles gurus que ficam prevendo o futuro. Eu fico pensando, como é que eles não descobrem? Eles não prevê o número da Mega Sena, né? Eles não sabem. Fica chutando. Sabe por quê? Porque o futuro, quem sabe, é só Deus. E algumas coisas que Deus nos dá a conhecer, quando Ele quer revelar alguma coisinha, Ele então usa os seus santos profetas para revelar algumas coisinhas simples, insignificantes. Mas o futuro é só Deus, é quem sabe. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui 10 anos, 1 ano, 3 anos, para frente. Está tudo nu e patente aos olhos de Deus. Está tudo lá. Deus está vendo tudo. Então é por isso, irmãos, que essa noite nós devemos parar e começar a olhar pela perfeição divina. A Bíblia diz que nós temos que procurar ser perfeito como é perfeito nosso Pai. Nós nunca vamos ser como nosso Pai, nós temos que procurar a perfeição como? Orando, pedindo a Deus a direção certa. Porque às vezes nós somos cabeçudos, rebeldes. É por isso que nós devemos sempre, irmãos, estar na direção de Deus.
Porque Deus sabe direcionar a gente mais certo que a gente. A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Então na nossa oração, Jesus disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, porque somente a vontade de Deus é que vai prevalecer na minha vida e na sua vida. É por isso que Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que nós temos que ir para o culto? Porque, Paulo, nós temos que ir para o culto? Porque você está tão rogando, é tão gostoso ficar em casa. Porque, irmãos, há crentes irmãos que só vêm para o culto o dia que a coisa está bom. O dia que ele não está sentindo a dor de cabeça, o dia que a DPM não vem, o dia que ele está lá com tudo legal. Eu vou para o culto, eu estou tudo bem. Paulo disse que nós temos que fazer um sacrifício para ir para o culto. Sacrifício é nós deixar alguma coisa, é nós deixar tudo aquilo que está impedindo, tem que sacrificar. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus. Por que, Paulo? Porque aqueles que ficam em casa estão se conformando com este mundo. Ou seja, conformar no grego significa a mesma forma. Sabe aquela forma que você faz um bolo? Sabe? A forma do bolo? E você coloca lá e coloca o bolo ali, faz aquele bolo com aquela forma. Então, a forma é a mesma do mundo. O crente está colocando na mesma forma, no mesmo patamar do mundo. É isso que está dizendo. Aqueles que não vêm no culto, ele está ficando da mesma forma do mundo, é mundano, está fora dos planos de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Por quê? Mas vocês têm que renovar sua mente. Por que renovar a mente? Porque, irmãos, o mundo, ele só será um mundo melhor. Para o mundo mudar, a primeira coisa que tem que mudar, sabe o que é? A nossa mente. Você tira um bandido da cadeia, se ele não mudar a mente, ele sai da cadeia e volta e faz o mesmo que ele praticava. Há crentes que, se não mudar a mente, ele vem para o mundo e chega na igreja e com a mesma mente, com a mesma forma do mundo. Há cultos que, se nós não tomar cuidado, vai pegar a mesma forma do mundo. Irmão, eu estou lendo um livro que chama, o título, O Evangelho que Paulo jamais pregaria. Se os irmãos quiserem comprar, é muito bom demais. Aí está falando sobre Paulo. Ele fala assim: se Paulo estivesse viesse hoje visitar o Brasil, qual é a avaliação que Paulo iria dar para as igrejas pós-modernas? As igrejas do secularismo no século 21, os cultos do século 21. Aí ele estava falando a respeito de alguns cultos hoje, em algumas igrejas, que se você for em uma danceteria, que eu já fui danceteria, eu era do baile, da balada, eu sei como é que é. Jovem gritando, pulando, dançando, luzinha negra, né? É o Leon, né? Fumacinha, e o povo é Jesus Cristo, né? Será como é que está a forma? Será que não está o mesmo estilo, a mesma forma? Só mudou o nome, mas não é a mesma forma?
E Paulo disse que não nos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. A mente fechada, a mente que não tem condições de deixar a mente de Cristo entrar na nossa mente. Então a primeira coisa que nós temos que renovar é a nossa mente. Como? Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai as suas mentes para vocês experimentar o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade do Criador na sua vida. Oh, aleluia! Então essa vontade nós temos que estar dentro dela. Nós só vamos, irmãos, estar na vontade de Deus quando nós estamos no culto, para nós poder entender qual é a vontade de Deus. Ai, pastor, eu sei a vontade de Deus quando eu estou lá em casa assistindo o R.R. Soares, assistindo o Valdomiro Santiago, assistindo. Então eu estou dentro da vontade de Deus, sentado no sofá, tomando uma Coca-Cola. Tu não está na vontade de Deus coisa nenhuma, você tem que se sacrificar e vir adorar um Deus vivo que está na sua casa, pronto para receber a adoração da igreja. E daí então, quando nós cultuamos a Deus, aí Deus então, através da sua palavra, Ele revela a sua vontade na minha vida e na sua vida. Ele revela a sua vontade na pregação. A Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, e as provas daquilo que se espera. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Portanto, todo aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não sabia para onde ia, mas ele foi com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, irmãos, porque ele esperava a cidade que tinha fundamento, pelo qual o artifício e construtor é Deus. Então ele estava com fé. Por que ele alcançava essa fé? Porque a fé, ela é alcançada quando nós ouvimos a exposição da pregação da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós geramos a fé. Para que a fé? A fé é para nós viver uma vida de santidade, é para nós saber aonde é a direção de Deus, é nós tomarmos o caminho que Deus nos guia, porque só Deus sabe o caminho certo da sua vitória, irmã. Então creia que Deus está te dando uma esperança, creia que Deus está revelando o caminho esta noite. Ele já revelou no seu coração o caminho da sua vitória, porque Ele conhece, Ele sabe da sua estrutura, Ele sabe que você precisa. Então creia nesta palavra, porque Deus está aqui e Ele sabe, conhece o seu coração. Ficamos em pé no nome de Jesus. Irmão, aqueles irmãos, eu quero convidar os obreiros, fiquem aqui, nós vamos estar orando, fazendo aquele corredor de oração, e nós vamos estar intercedendo por você. Fica aqui os obreiros e aqueles irmãos que desejam e que quer pedir a Deus que lhe abençoa. Os obreiros vai ser um instrumento de Deus para te abençoar com imposição das mãos. Sai do teu lugar e venha rapidamente, enquanto nós vamos estar ministrando a bênção de Deus.
Aleluia. Aí você vai vir aqui e os obreiros vão estar orando por você. Faça uma fila, né? E passe por aqui assim, para poder dar tempo para cada um passar enquanto eles vão estar impondo as mãos. Saia do teu lugar rapidamente. Isto. Aleluia. 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 Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Aqui estão teus filhos que teve fé na palavra. Eles acreditam no milagre do Senhor, na vitória do Senhor. Por isso Deus os abençoa, abrindo as portas, aquela que o Senhor trilhou, que o Senhor traçou para eles. Aquela vitória que o Senhor decretou para eles nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, abra as portas, libera, Senhor, de uma bênção extraordinária. Em nome de Jesus, da vida dos teus filhos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai eterno, abençoa, meu Pai, dando a eles vitória, Senhor. A irmã Zélia, meu Deus, está pedindo uma bênção. Realiza, Senhor, o teu querer, o teu efetuar na vida da irmã Zélia, se é na família, se é lá, Senhor, dos seus negócios, dos seus sonhos. Pai querido, está em tuas mãos, Senhor, está em tuas mãos a vida da irmã Zélia. Oramos, Senhor, também em favor, Senhor, da tua filha irmã Lourdes. Pai eterno, estenda as mãos poderosas do Senhor, porque as tuas mãos, diz a tua palavra, que não está encolhida, as tuas mãos está estendida para abençoar os seus filhos. Pai querido, abençoa segundo o teu querer, segundo a tua vontade, a vida da irmã Lourdes. Queremos, Senhor, que as enfermidades que alojam no corpo saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus a doença, a enfermidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai querido, abençoa o teu filho, o teu servo, irmão Henrique, Senhor. Abençoa ele de forma gloriosa no seu ministério, na sua vida. Pai querido, estenda as mãos poderosas do Senhor e abençoa poderosamente em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo em nome de Jesus. Oh, Ramacachura, Manto, Nebria, Surabacai. Eu abençoo, Senhor, também tua filha. Ó Deus, a irmã Meire, estenda as mãos e abençoa de forma gloriosa, de forma extraordinária, Senhor. Abençoa, meu Deus, que as portas se abram, aquelas portas que estão fechadas, aquelas portas, Senhor, que está, meu Deus, assim, parece que não se abre, mas nesta noite nós pedimos ao Senhor, segundo a tua vontade, abra a porta e abençoa a tua filha, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh meu Deus, abençoa o teu servo, o presbítero irmão Adenilson. Deus eterno, abençoa realizando o teu querer, o teu efetuar, meu Senhor. Abençoa ele, meu Deus, em todos os aspectos. Abençoa ele como aquela missão, Senhor, ali em Conselheiro Lafayette, meu Deus, que ali, Senhor, seja um grande celeiro de igrejas, pelo qual o Senhor tem colocado ele ali. Nós quebramos as barreiras, quebramos as correntes. Pai querido, abra as portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa de forma gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, também pela missionária Joelma, Pai querido, que também está no mesmo barco com o teu servo, presbítero irmão Adenilson. Pai querido, abençoa ele de forma gloriosa, de forma extraordinária. Abençoa eles lá, Senhor. Manda almas, aquelas que o Senhor escolheu para estar com eles, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço, Senhor, abençoa em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pelo teu filho também, ó Deus. Pai querido, estenda as mãos poderosas do Senhor para abençoá-lo, para dar vitória, para cobrir com seu sangue, para renovar, para alcançá-los de forma gloriosa, em nome de Jesus Cristo, papai. Eu abençoo também, Senhor, a tua filha, meu Deus. Estenda a mão poderosa do Senhor para abençoar